Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje eu resolvi vir um pouco mais cedo, porque quando a gente tem algumas reflexões positivas, a gente fica querendo compartilhar logo com os amigos. Até para você, se assistir esse nosso encontro aqui um pouco mais cedo, você passar um domingo, passar uma semana com algumas reflexões que não serão colocadas pelos grandes veículos de comunicação, mas se você tiver essa informação, você já começa a raciocinar de um outro modo. Do que eu estou falando? Hoje é o primeiro domingo de outubro de 2021. O que isso significa? Significa que daqui a exatamente um ano, no primeiro domingo de outubro de 2022, nós estaremos votando para presidente da República. Se a gente conseguir avançar cada vez mais aqui com as nossas reflexões, chegando ao maior número de pessoas, se a realidade nos ajudar a gente se comunicar com as pessoas para explicar o que está acontecendo, certamente a gente vai poder reverter muitas coisas nocivas, muitas coisas ruins que aconteceram com todos nós, que aconteceram com o nosso país. Se vocês olharem nos noticiários mais antigos, vocês vão ver que há pouco mais ou menos em 2 anos, o Bolsonaro ele se viu ali diante de uma situação, diante de um refugiado haitiano que se naturalizou como brasileiro e que disse para ele palavras que pareciam meio ao léu, mas elas se transformaram, se converteram em profecias. Quando ele disse: Bolsonaro, você não manda nada. Bolsonaro, você não é mais presidente. Acabou, Bolsonaro. Ficou todo mundo ali estarrecido, o próprio Bolsonaro ficou com os olhos arregalados ali. Mas o que isso tem a ver com o nosso papo? Em primeiro lugar, vamos pensar aqui em algumas coisas muito positivas. Eu e você que estamos aqui, nós somos, em primeiro lugar, sobreviventes. Nós passamos pela Covid, nós perdemos pessoas próximas de nós somos atacados na nossa sanidade mental, nós somos atacados na nossa economia, por tudo que está acontecendo aí. Nós sobrevivemos. E nós sobrevivemos entendendo muitos dos causadores dos nossos problemas, tanto no plano individual, nosso plano familiar, quanto no plano coletivo, na perspectiva da nossa nação. Se nós chegamos até aqui e chegamos compreendendo, então a gente tem um papel ainda mais relevante para fazer daqui para frente. Como eu tenho dito a vocês, ontem, 2 anos e pouco, quando eu criei o portal, eu estava me comunicando com 10 pessoas. Hoje já somos 450 mil, de ontem para hoje mais 1.000 pessoas chegaram aqui ao nosso portal. Se esse é o seu caso também, que está chegando agora, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos vídeos, a compartilhar, a refletir sobre os nossos assuntos aqui, a conversar com as pessoas sobre os nossos temas, enfim. Se gostar, dê joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, porque é uma forma também de você ajudar também a gente ampliar ainda mais esse tipo de percepção que eu estou colocando para vocês no dia de hoje. Então, nós temos esse aspecto positivo de termos sobrevivido, estarmos aqui conscientes do que está acontecendo. Em segundo lugar, por estarmos agora diante de um ano somente, de um período até o período eleitoral, onde a gente vai poder fazer novas escolhas. E que esse período que a gente está vendo hoje no nosso país, ele de fato vai acabar servindo para a gente para entender melhor todos os nossos sofrimentos, os personagens e partirmos para uma outra perspectiva. O que eu quero dizer? As pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, elas não se dão conta de um fator muito interessante e talvez até nós não tenhamos essa percepção, de que o Bolsonaro ele não manda em absolutamente nada. Ele é um grande fantoche, ele é um grande segurança de um bordel. Eu não queria usar essa expressão, mas eu acho que é a mais adequada. Porque o segurança de bordel é o seguinte: quem tem dinheiro e está dentro do bordel pode fazer o que quiser. Segurança fica ali lá de fora só para que não se perceba o que está acontecendo dentro desse bordel com os endinheirados e até as vítimas das pessoas que estão ali, de um certo modo, dentro desse ambiente. E é isso que o Bolsonaro é. Porque percebam, gente, o Bolsonaro ele intervém como presidente da nação para preservar algum direito de um cidadão brasileiro, de algum cidadão brasileiro. Vamos pensar agora na comida, na crise de alimentos. O Bolsonaro ele sabe que o Brasil exporta comida para 1 bilhão de pessoas, alimenta 1 bilhão de pessoas. E como é que a gente tem dentro do nosso país milhões de brasileiros passando fome, se digladiando ali em carcaças enossadas de restos de boi?
o Bolsonaro que fala tanto da Venezuela, nós temos mais do que uma Venezuela aqui no nosso país passando fome, abaixo da linha da miséria. Por que ele não cuida dessa Venezuela aqui dentro do nosso país? É porque ele não cuida de absolutamente nada. A Marfrig, os grupos aí que exploram a carne no nosso país e exportam, eles tiveram a maior lucratividade na Bolsa de Valores de todos os tempos, num país que está passando fome. E qual é a participação do governo? Não, eu não posso intervir, tudo é o mercado. Então, se tudo é o mercado, para que a gente tem um presidente da República? Se os banqueiros quiseram tomar conta do Banco Central e ele não fez nada, está lá, deixou o bordel para os banqueiros. Se os madeireiros ilegais estão fazendo o que querem também, não tem nenhum tipo de repressão, está lá, dão apoio a Bolsonaro. Se os garimpeiros que fazem todo tipo de devastação estão atuando, também, o Bolsonaro também não faz nada. O preço dos combustíveis aqui no nosso país, o presidente da República também não faz nada. A sanha dos grupos de investidores na nossa água, no nosso saneamento básico, nas nossas riquezas, todo esse tipo de ataque é feito, o que o presidente faz? Também não faz nada. Tudo está deixando rolar. Então, é o verdadeiro segurança do bordel, da famosa casa da mãe Joana, onde tudo é permitido e ninguém lá dentro tem um poder absoluto. Todo mundo está podendo fazer o que quiser, cada um dentro da sua área criminosa, sua área imoral, né, sem que um intervenha ali na área do outro, porque o segurança está permitindo ali que as situações se deem desse modo. Então, para que a gente tem uma figura à frente do nosso país? Uma pessoa que não entende nada de economia, portanto não coordena a economia. Não entende nada de agricultura, portanto não coordena nada. Não entende nada de meio ambiente. O Bolsonaro, gente, essa figura que, enfim, é chato a gente atacar pessoalmente, mas ele é uma figura absolutamente tosca. E ele sabe que está sendo mantido ali por esses grupos que ele protege dentro do bordel. Então, olha, eu protejo vocês e vocês me garantem aqui o meu emprego como segurança do bordel. Então é isso que está acontecendo. O conhecimento que ele tem sobre as coisas é o conhecimento que ele tem como pessoa. Uma pessoa que nunca se preparou para governar absolutamente nada. Então, se ele começou a trabalhar quando ele tinha 10 anos, ele acha que o trabalho infantil é permitido, deve ser permitido. Se ele dava tiro quando era criança na fazenda, ele acha que todo mundo pode ter arma, a criança pode dar tiro também. Se ele trafegava na estrada e tomou multa no pardal, então ele acha que tem que acabar com os pardais. E aí vocês vão vendo, se ele andava com carro e não botava cinto de segurança nos filhos, cadeirinha de bebê, então ele acha que ninguém tem que ter. Então ele vai colocando as experiências dele, pessoais, são experiências extremamente limitadas de alguém absolutamente despolitizado, de alguém que encontrou na política uma forma de ganhar dinheiro. De não trabalhar. O Bolsonaro nunca gostou de trabalhar e ele educou os filhos dele também para não trabalharem. Os filhos todos são penduricados ali em cargos públicos, sempre foram, sempre viram ali que era uma mamata, aquilo tudo que eles criticam do Estado grande, do poder público, enfim, sempre se nutriram desse tipo de situação. Então, é de fato uma gente absolutamente desmoralizada, uma gente sem princípios, mas que está cumprindo um papel de serem os tais seguranças do bordel. Até as pessoas que o Bolsonaro colocou dentro das Forças Armadas dentro do governo dele, também estão fazendo o que querem. Os militares estão no governo dele, estão ganhando dinheiro como nunca ganharam. Salário dobrado, vocês observam aí as viagens do Bolsonaro, as viagens eleitorais, as motociatas, os ministros vão todos, e todos eles que estão andando com o Bolsonaro para cima e para baixo, botam uma diária no bolso. É gente mesquinha, são pequenos batedores de carteira. É gente que não está no clube da grande corrupção, das grandes tratativas, das grandes negociatas. Então eles ficam se nutrindo dessas migalhas que o poder tem proporcionado a eles. Os grandes negócios, os big negócios, estão sendo organizados pela turma do Paulo Guedes. Estou usando turma para não dizer quadrilha, né? Porque também eles são muito conscientes que o segurança do bordel está distraindo, está irritando todo mundo, que está passando do lado de fora, que está revoltado com o barulho que o bordel está fazendo, com a algazarra, com a perturbação da paz pública. No entanto, ele está ali fazendo esse papel. E quem está controlando o caixa, quem está sentado em cima do cofre, está só dizendo
vem a mim o dinheiro. É muito chato a gente saber que os grandes veículos de comunicação fazem parte dessa estrutura de garantir o poder no bordel, né? Porque eles poderiam estar explicando para o povo brasileiro quem é o segurança do bordel, quem são os familiares do segurança do bordel, mas explicar e dizer que ele é cúmplice dos crimes que estão acontecendo do lado de dentro e do lado de fora. Mas isso não foi percebido pela maior parte do povo justamente porque ele é útil. Ele, ao mesmo tempo que irrita muita gente, ele está sendo útil para esses grandes grupos, essas grandes corporações, e por isso que os grandes veículos de comunicação não esclarecem ao povo brasileiro que nós tivemos à frente do nosso país um homicida, um genocida, que não cuidou da nossa saúde, como ele não cuidou de absolutamente nada. Um homem que coloca no meio de uma pandemia um general incompetente, um boçal do ponto de vista da medicina, para se responsabilizar por uma situação tão grave, o que a gente vai esperar desse tipo de personagem, desse tipo de pessoas que ascenderam ao poder? Então, gente, é importante a gente jogar luzes. A gente fica com muita raiva desse personagem, porque ele foi colocado ali para a gente ter raiva dele mesmo, para a gente acabar não percebendo, como disse a vocês, o que está acontecendo lá de dentro. E essas mesmas estruturas, não se enganem, se elas entenderem que será útil para elas manterem esse segurança, eles vão fazer de tudo para esconder os crimes desse segurança, os desmandos desse segurança, as falhas grotescas desse segurança, para continuarem fazendo o que querem dentro do bordel. E se o segurança estiver muito queimado, se ele estiver muito chamuscado, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse segurança, vão despedi-lo, vão prendê-lo, vão trancafiá-lo, vão excomungá-lo e vão tentar se deslocar para conseguir outro, para cumprir o mesmo tipo de função, talvez com outro tipo de perfil, mas para cumprir a mesma função. E o que compete a mim e a você, que está aqui no nosso portal? A gente ficar ligado, ficar conversando com as pessoas, ficar alertando, ficar fazendo perguntas. Amigo, vem cá, o Bolsonaro manda alguma coisa? Por que o Bolsonaro não está ajudando a baixar o preço da carne? Caminhoneiro, por que o Bolsonaro não consegue baixar o preço do teu diesel? Motorista de Uber, por que não consegue baixar o preço do combustível? Por que não consegue baixar o preço da energia? Por que não consegue melhorar a saúde? Por que não consegue melhorar a educação? Por que não consegue proteger a Amazônia? Por que não consegue impedir o garimpo legal? Por que não consegue impedir a matança de índios ou de indígenas? Então, para que serve essa figura, gente? É apenas, como eu digo a vocês, quando as pessoas começarem a se tocar que nós temos uma pessoa que eu chamo de o apedeuta profundo, o apedeuta é o ignorante que está no seu nível mais profundo, né? As pessoas talvez comecem a se dar conta e que não basta apenas ficar, eu coloquei ele aí, esse segurança, porque o pessoal que estava antes também eu não gostava, o pessoal fez muita coisa. Enfim, o pessoal que estava antes não matou 600 mil, né? E eu estou falando isso com maior independência, porque eu não defendi também os governos anteriores, eu nunca fiz parte de governo nenhum, eu sempre fui professor, pequeno empreendedor, reconheço uma série de situações positivas, mas também sou muito crítico, reconheço também que a ex-presidente do nosso país ela foi derrubada também por muitas razões políticas internas, muitas incompetências também, mas o que aconteceu com ela de uma forma tão meteórica e não está acontecendo com o genocida aqui no nosso país, gente, isso aí só comprova isso que eu estou dizendo para vocês. Se o povo não é devidamente informado do que está acontecendo, o povo não se mobiliza, o povo não vai para as ruas, o povo não cobra dos parlamentares, o povo não muda a estrutura de poder. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Fico aqui, gente, mandando um grande abraço a todos vocês que estão aqui no nosso portal e vamos seguir em frente. Daqui a um ano, deixar esse programa nosso registrado aqui, a gente vai estar com a faca e o queijo na mão para a gente se ver livre desse segurança e de tudo que ele representa. Vamos fazer a nossa parte, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.